Esse é o vídeo da recompensa de julho. Está atrasado, eu já expliquei os porquês. O papel da Rússia, a geopolítica da Rússia através dos séculos. Eu escolho o tema político 2. Então você pode assinar pelo Apoia ou pelo Catarse. Então eu vou começar pela geopolítica pós-Muro de Berlim, pós-União Soviética. Qual seria a pretensão geopolítica da Rússia? Depois eu vou ir para outras épocas, para a União Soviética e depois para o início do que se diz nação russa. Então, qual é a geopolítica da Rússia no pós-União Soviética? Aí eu vou ter que entrar em aspectos que não fazem parte da narrativa oficial, mas não deixam de estar documentados. A minha análise, o meu estudo, amarra todos esses elementos numa coisa só. Então essa é a minha parte, a minha análise. É por isso que isso é uma coisa que não dá para se fingir, né? Tem muita gente que quer fingir certas coisas, certos entendimentos, o cara vai lá, copia e cola. Então é a minha análise que amarra todas essas coisas, os outros vão pegando elementos e copiam, né? Então, qual era a pretensão geopolítica da Rússia, que permanece a mesma? Quando o Muro de Berlim caiu, se tornou a Rússia. Tu tem aquele período de crise, onde os oligarcas que existiam dentro do engendro comunista se tornaram livres, né? Aí os Estados Unidos, livres no sentido da perspectiva do Oeste. Então, o neoliberalismo nos Estados Unidos entrou com tudo. Tu teve aqueles eventos, tentativa de golpe, essas coisas. Os agentes externos da Rússia voltaram, a maioria dos russos não saía do país, apenas agentes da KGB acessavam o mundo externo. Havia já rompâncias, penetrações culturais e penetrações tecnológicas através de operações da CIA e coisas do tipo. Minha teoria é que isso sempre foi um jogo marcado. Tá? Eu explico por quê. A questão do governo global. Mas eu vou me ater a eventos meramente literais na maioria dessa análise aqui. Tá? Agora, eu estou explicando. O que de fato aconteceu literalmente. Então a CIA ela começou a penetrar com a Free Radio, né? E começou a lançar música de rock. Tu tinha intercâmbio, tinha essas coisas, Olimpíada. Foi aquilo que foi cedendo, o muro caiu. Aí quando o muro caiu, antes teve a perestroika, que uns dizem que foi feita de propósito para acelerar o processo de queda da União Soviética. Mas o comunismo, de fato, ele nunca funcionou. E não foi feito para funcionar, mas isso é outra história. Aqui eu tenho que me ater à geopolítica, senão eu vou parar em outros lugares aqui. Então, quando o muro caiu, antes o Gorbachev tinha feito um acordo, isso é muito importante porque remete a agora, a guerra na Ucrânia, 2023, 2022, porque o Gorbachev havia feito um acordo, isso está comprovado através de documentos e papéis, com o presidente Bush. O acordo era que a OTAN, qual era o objetivo da OTAN? Qual era o pretexto da criação da OTAN? A NATO, né? Era a Aliança do Atlântico Norte. Era proteger a Europa do comunismo. Isso incluía toda a bateria de inteligência, todo o aparato de guerra, baterias antiaéreas, que eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Uma vez que o muro colapsou, não haveria razão para a OTAN existir. Como muitos analistas de guerra, muitos especialistas em estratégia militar do próprio Estados Unidos e inteligência, como o coronel Douglas MacGregor, o Scott Ritter e outros caras, argumentam há anos que não é para ter mais OTAN. Então o Gorbachev fez um acordo com o Bush pai, e esses acordos, essas conversas estão documentadas, não foi feito
de maneira oficial, né, sobre a suposta vigência da lei internacional, que eu discordo de leis internacionais, porque para enforçar leis internacionais implica que você tem que ter uma espécie de tribuna internacional, uma espécie de polícia internacional. Onde é que está isso? Então isso é uma armadilha, usar a lei internacional como termômetro da legalidade de uma ação. Mas isso é outra história, para outra discussão. Então a geopolítica da Rússia, pós queda do Muro de Berlim, se tornou o seguinte: nós vamos desmanchar, nós vamos libertar esses países da União Soviética, nós vamos parar de querer dominá-los, contanto que vocês prometam para nós que vocês não vão expandir 1 milímetro em direção à Rússia. Não foi isso que eles fizeram, que os Estados Unidos fez. Então, quando o Pacto de Varsóvia foi diluído, que era a grande União Soviética, o Gorbachev pediu para fizeram uma tratativa verbal para que não se novos países não se juntassem à OTAN, ou NATO. E desde então a Polônia, a Hungria, né, e a República Tcheca se tornaram membros da NATO, depois a Geórgia e outros, e o último problema é a Ucrânia. Então, qual é a geopolítica da Rússia? Qual é a projeção geopolítica da Rússia? A Rússia quer aumentar as suas relações econômicas com todos os países, mantendo a sua soberania nacional, sua independência tecnológica. E os Estados Unidos e os internacionalistas não querem isso. Existe a chamada doutrina Primakov, ou internacionalismo multipolar, que implicaria múltiplas nações independentes unidas numa gerência global. Então, a projeção de governo global se divide entre essas duas. A Rússia acredita nessa multipolaridade, numa competição na multipolaridade. Os Estados Unidos não. Quem é quem, aonde, por quê, fica turvo, porque são todos internacionalistas. Essa quebra aqui, eu tenho uma teoria sobre essa guerra na Ucrânia. O Papa não quer que a Igreja Ortodoxa exista, porque a Rússia é o último país do mundo que tem um exército soberano, tecnologia, recursos naturais, expansão, tamanho de território e uma religião. Uma religião a par da Igreja Católica. Porque se tu estudar a geopolítica da Igreja Católica, tu vai ver que eles são a favor do governo global. Não vou entrar nesse assunto agora. Então, oficialmente a Rússia queria essas coisas. E os Estados Unidos não deixam. Então, geopoliticamente, pós-Muro de Berlim, o que a Rússia quer, a projeção dela é fazer negócio com os outros. Ela abriu seus mercados para o neoliberalismo. O neoliberalismo roubou tudo, destruiu tudo, como ele sempre faz, como ele fez aqui no Brasil. A ascensão do Putin foi semelhante à do Lula. Só que o Putin ficou, porque ele não é a boca aberta do Lula. Então, quando tu vê protestos pró-democracia, essas coisas dentro da Rússia, a maioria desses movimentos não são verdadeiros, como a maioria não são aqui no Brasil. Eles são operações da CIA. Então, esses movimentos são movimentos de desestabilização. Tá? A geopolítica da Rússia ela é bem humilde. O Putin veio restabelecer um Estado russo que ficou naquele ato entre o final do Muro de Berlim, o final da União Soviética, pós Boris Yeltsin, que era um bêbado que humilhava todo mundo. O país estava sendo despedaçado, como o Fernando Henrique fez, como o Temer, o Bolsonaro e esses outros fizeram agora. Destruíram a soberania nacional, né? Vendendo recursos, essas coisas. Então a função do Putin seria restaurar esses aspectos do país. A geopolítica da Rússia na União Soviética. A geopolítica da Rússia na União Soviética era: se tu pegar o acordo do Stalin, que ele fez com o Churchill, onde ele prometeu, tá? Irônico, já que eles não prometeram pós-Muro de Berlim que não iriam se expandir, mas o Stalin prometeu ao Churchill que ele não iria ficar naquela zona do Pacto de Varsóvia.
Os Estados Unidos usou o combate ao comunismo como pretexto para causar guerra contra aquilo que eles chamam de nacionalismo radical, que é o que eles continuam fazendo, que é a doutrina Monroe a nível global, para criar o governo global. Quando a União Soviética veio ao poder, ela piorou e intensificou todos os problemas que já existiam desde a fundação do Estado russo e da época dos czares. Eles vieram para resolver esses problemas e eles pioraram. A fome, a desigualdade. Tá? E aí existem outros elementos disso aí, mas nós vamos ater a geopolítica. A geopolítica do Estado russo, do Estado russo na União Soviética, era a, da Revolução Internacional. E aí há muita divergência em relação a isso. Porque o Lenin, né, houve aquela briga com o Trotsky, o Lenin e o Stalin queriam expandir a influência russa, mas ao mesmo tempo eles cumpriram um acordo geopolítico com o Churchill. Então tu tem esse contrassenso. Tu vê partidos comunistas surgindo em todo lugar. Várias vezes o que ocorria era o seguinte, como aconteceu agora recentemente com a Venezuela, tá? 2020 e poucos. Os Estados Unidos sancionam a Venezuela, tá? Não permite que a Venezuela comercialize dentro do seu território, e diz assim, tá vendo? Aí cria um monte de células de propaganda e diz assim, tá vendo? O comunismo e o socialismo não funcionam porque os caras vão à falência, estão vendo? Não, mesmo que o comunismo e o socialismo, se fosse o caso da Venezuela ser comunista e socialista, levasse à falência, eles têm dificuldade econômica e vocês sancionam eles. Nós não temos como saber isso, porque vocês nunca deixaram que a gente descobrisse se esse é um fator socialista comunista, porque os mestres do livre mercado não deixam o cara praticar no livre mercado. O simples fato de tu dizer não deixam já é uma coisa meio surreal. Como assim não deixa? Eles controlam a finança, né? Então, funciona mais ou menos assim em relação ao Stalin. Tá? Os Estados Unidos, na época da Guerra Fria, usou o comunismo, que eles ajudaram a financiar e a pôr no poder, como pretexto, como eles deram o golpe aqui em 64 em vários países do terceiro mundo. A pretexto de evitar que os países se tornassem comunistas, existia a famosa conspiração do comunismo internacional. Se tu vê as retóricas dos comunistas e dos partidos, de fato eles têm essa retórica. Mas uma coisa é retórica, outra coisa é ação de poder. Então, por isso que eu estou dizendo que é um contrassenso, porque o Stalin manteve a palavra dele. Até o Nonchansky chama de pequena masmorra que ele gerenciava. O stalinismo e os caras da União Soviética mantiveram a sua palavra. Nesse sentido. Eles tentavam atacar uns aos outros quando pudessem. Por exemplo, quando surgiu uma revolução em algum país, tá? Havia isso é meio que questionável, tá? Porque não se dá para confiar em ninguém aqui. Se de fato, por exemplo, o Fidel Castro fez uma revolução. O Fidel Castro fez uma revolução. E aí então a União Soviética o apoiou? Ou ela o apoiou desde o início? Ou a União Soviética não apoiou desde o início, né? Mas esses comunistas, essa associação ideológica, essa como elo comum ideológico os atraía, né? Então, quer dizer, às vezes um cara que se dizia comunista tentava fazer uma organização política num país, os Estados Unidos não cortava relações com esse país, e então só sobrava a União Soviética, no caso a Rússia. Então, fica difícil. Por exemplo, a narrativa oficial é de que a Rússia expandiria o objetivo da União Soviética era dominar o mundo. Enquanto que quem estava fazendo isso era os Estados Unidos. Então, a narrativa oficial era essa. Mas a realidade mostra outra coisa, ela é mais turva. Então, às vezes um partido comunista surgia num país e ele seguia seu próprio percurso. Então os Estados Unidos bloqueavam as ações desse país, como por exemplo com embargos e sanções, sobrando somente a União Soviética que o apoiava. Às vezes é isso que ocorre, tá? Como ocorre até hoje. Então qual era a geopolítica da União Soviética?
Tu tem esse contraste, essa dualidade aí. No que diz respeito à geopolítica das outras, aí é mais complexo, porque cada czar tinha uma abordagem diferente da geopolítica russa. Cada czar, eles eram absolutistas, né? Então, por exemplo, tu tinha uns que... E aí eu vou ter que ir um por um, isso aqui não vai caber nesse vídeo, tá? Porque o período czarista, né? Ele é muito variado. Uns imperadores se aproximavam da Europa, outros não queriam contato com a Europa, outros buscavam evoluções científicas com alguns países da Europa. O mapa da Europa mudava o tempo inteiro. E não vai caber nessa recompensa eu ir em cada detalhe desses imperadores. Então, por exemplo, tu tem imperadores como um imperador, aquele o Nicolas, né? Um dos Nicolas, o último Nicolas, por exemplo, ele veio recuperar. Então a geopolítica dos czares, elas eram variadas de acordo com as adaptações russas. O último imperador tentou compensar com o autoritarismo a abertura, porque o antecessor dele buscou expandir as relações com a Europa. Havia sempre essa tensão que era assim, a Rússia querendo se abrir para a Europa, e toda vez que ela se abria para a Europa, ela se ferrava. Se abria para a Europa, se ferrava. Então eles ficavam nessa. Temos que nos abrir, senão o nosso povo, aqueles movimentos republicanos, movimentos liberais que ocorreram da época do iluminismo, começou a penetrar na Rússia. E como está até hoje essas coisas, incomodando os russos, né? Então eles ficavam lá tentando penetrar na Rússia, aí vinha o próximo imperador e fechava tudo. Perseguia não sei quem, aí eles iam cedendo, iam abrindo, cedendo, iam abrindo, cedendo, até que terminou na Duma, né? A criação da Duma, que é o congresso deles lá, tipo um parlamento. Ela foi uma espécie de negociação que esse último imperador fez para porque eles queriam eleições. Aí ele foi cedendo, veio a Revolução Russa, porque estavam preparando para a Revolução Russa. Essas cedências eram isso, preparações para a Revolução Russa. E ele se ferrou. Então a geopolítica da Rússia, ela é muito complexa, porque tu tem as oficialidades das narrativas, né? Porque assim, tu vê até hoje por aí o que está acontecendo na guerra da Ucrânia. O que é dito como o que a Rússia quer não é o que ela quer. Por exemplo, se tu ler a propaganda aqui, tu vai ver que a Rússia é um império malvado, né, governado pelo Darth Vader, que quer expandir tudo, que quer dominar o mundo. Eles continuam com essa narrativa é falsa. A Rússia não quer dominar o mundo. Então, tu até não acha, até na tua própria mídia brasileira, que é uma mídia colonial americana, tu não acha uma independência de percepção histórica das coisas. Então nós temos esse problema. Então, de fato, a geopolítica da Rússia, ela atualmente, ela busca manter-se como uma nação. Essa é a geopolítica da Rússia: comércio e soberania. E integrar-se dentro da ordem multipolar, como uma nação multipolar. Os Estados Unidos não se sabe direito o que eles querem com essa história, todos, né? Porque fica turvo. Então, essas são as perspectivas, muito resumidamente, porque isso aqui é... Quando se trata da Rússia, tu tem sempre esse problema. Tu tem o que os russos querem, tá? E tu tem a propaganda que falam dos russos. Então, esse vídeo será complementar. Sempre esses vídeos de escolha são resumos, né? Porque ele serve com panoramas que, com o tempo, tendo o tempo, pode se puxar, né, com nem fios, mais conteúdos disso. Isso vai se complementando. Então, isso será complementado. Isso aqui é um panorama da geopolítica. Eu sei que não é muito detalhado, porque, como eu disse, mas ele é justo. É exatamente isso. Na geopolítica moderna, é bem clara. A geopolítica da Rússia é bem clara no pós-União Soviética. E ela é bem clara, ela já começa a ficar um pouco mais confusa na época da União Soviética, e na época dos czar ela é mais confusa ainda, porque cada czar era um imperador absolutista.
Lembrando que o Putin está no poder desde o início dos anos 2000, 99, 2000 por aí. Então, são 2 décadas de Putin, tá? Isso é bastante tempo, no sentido de que a geopolítica se fixou daquela forma. Do Boris Yeltsin não tinha geopolítica nenhuma, era um caos total. A União Soviética foi o que eu já expliquei. E na época dos czares, cada czar tinha uma postura que mudava a todo instante. Então, não confundir expedições belicosas com geopolítica, porque isso não é necessariamente geopolítica. Às vezes os caras disputam, há um território enorme na Rússia e há grandes disputas territoriais, às vezes, em grandes territórios o mapa da Europa troca toda hora. Não há novidade nenhuma nisso daí. Então essa foi a recompensa da escolha do seu tema político. Essa temática será automaticamente adicionada, né? Essas escolhas servem como setamento de panoramas que depois o cara vai. É importante essas escolhas, né? Por quê? Porque serve, às vezes o cara que agora no momento tá cheio de conteúdo, né? Para se publicar, porque o Lula não para de gerar conteúdo. Mas quando às vezes o cara quer puxar um assunto e tu quer saber um feedback, e a escolha funciona como feedback que vai expandindo-se a outras temáticas. Então é isso aí.